Fala, galera, mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, gente, com um tema muito importante, muito recorrente em concurso de seleção e você não pode errar, que é a estrutura e processo de formação de palavras. Nós vamos colocar aqui como parte 3, tá bom? Porque isso aqui vai te ajudar demais a entender como o português é organizado, como cada palavra se encaixa aí na nossa maravilhosa língua portuguesa. E você aqui é meu convidado mais que especial, tá bom? Então vamos lá iniciar aqui nossa aula maravilhosa, né, nesse curso que tem feito a diferença na vida de muitos concurseiros e você pode ser o próximo aprovado, aprovada em concurso, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, gente, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Silva há mais de 5 anos, preparando pessoas para concursos e seleções, né? Com muitas aprovações e, graças a Deus, com muitos frutos, né? Frutos maravilhosos, né? Temos turma de português para todos os cargos, fundamental, médio e superior, e também temos turma para professores, tá bom? Então, se você é professor, nós temos turma exclusivas para vocês, tá bom? Para vocês. Mas também você que não é professor, nós temos turmas de formas divididas aí por níveis e cargos, tá bom? Então, olhe o tanto de número, olha o número, né, de pessoas aprovadas em concursos e seleções, e você pode ser o próximo, a próxima aprovada a estar nessa lista que eu chamo de galeria de vencedores, tá bom? E você indicando pessoas, você ganha desconto aí na sua mensalidade para estar estudando conosco, tá bom? Nossos alunos recebem prova de suas bancas e também de outras bancas, tá bom? Para estarem treinando. Nossos alunos recebem também as apostilas, né? Maravilhosa, né? Inclusive ontem já tivemos uma aula maravilhosa em comemoração do dia do professor. Foi excelente, né? Teve sorteio de bolsa, de apostila, foi um sucesso. E essas apostilas têm feito a diferença na vida dos concurseiros e você pode ser o próximo, a próxima, tá bom? A estar adquirindo essa bênção do Senhor, tá bom? Show de bola. Nosso curso, gente, ele já está gravado em boa parte, mas ao você entrar no curso, você também tem acesso às aulas ao vivo. Aqui é uma aula gravada, né? Na ao vivo você conversa ali comigo, com os outros alunos, tira dúvida, né? Debatemos ali o material e é uma experiência maravilhosa. Leandro, não conheço seu trabalho. Posso assistir uma aula grátis? Pode, deixa teu número aí que eu entro em contato. Você pode assistir uma aula grátis, tá bom? Se você gostar, você fica conosco, tá bom? Tem um dia só para português e tem outro dia que é só para conhecimentos pedagógicos, tá bom? Nosso curso tem aula gravada, aula ao vivo, apostila, simulado, estudo em grupo, valor acessível, né, um material de estudo de qualidade e você estuda sem sair de casa, tá bom? E se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, deixa teu número aí que eu vou te adicionar. Hoje nós já estamos com mais de 700 pessoas em nosso grupo de WhatsApp. Inclusive tem que atualizar essa imagem, tá bom? Nosso curso tem mais de 100 alunos, né? E estamos vivenciando o mês do servidor, claro, concursado, que você vai estudar para ser concursado. Deixa ele que ele é concursado. Então, estude aí para você ser um servidor efetivo, tá bom? Show de bola, gente. É isso. Então, vamos agora para a melhor parte, que é a parte da nossa aula maravilhosa, tá bom? Em 1 minuto, começamos aqui nossa aula de processo de formação de palavras. Então, vamos lá, né, gente? A questão do processo de formação de palavras, nós vamos entender o significado, o conceito aqui por meio desse estudo, tá bom? A palavra ela pode ser dividida em partes menores, chamadas elementos mórficos, que ajudam a formar o seu sentido. Então, preste atenção. Existem os elementos mórficos, que são ali partes menores da palavra, tá bom? Então, sobre isso nós vamos estudar aqui, isso aqui, para você nunca
mais errar, tá bom? Então nós vamos entender o que é radical, nós vamos entender o que é prefixo, nós vamos entender o que é sufixo, tá bom? Lembrando que aqui é uma parte 3. Você pode estar assistindo, né, no canal, e para alunos você pode também estar assistindo lá na plataforma que já está tudo gravadozinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu sei, Leandro, o que é um radical? O radical é a parte principal da palavra, a estrutura, o esqueleto, a origem, tá bom? Geralmente a parte do radical não muda, mas há momentos que isso vai acontecer, tá bom? Então eu tenho a palavra gatinho. Qual seria o radical? Gat. O que viria depois? O sufixo. O sufixo é aquele que vem depois. Inho. Esse NHO é um sufixo da ideia de quê? De pequeno, né? Já na palavra infelizmente, nós temos a palavra infelizmente. Qual o radical? Feliz. Nós temos o que vem antes, que nós chamamos de prefixo in, geralmente dá a ideia de negação, na maioria das vezes. E nós depois temos ali o mente, que às vezes, né, na maioria das vezes vai dar ideia de modo. Então, se vem antes do radical, é prefixo. Se vem depois do radical, nós chamamos de sufixo, tá bom? Algumas gramáticas colocam o radical como se fosse a raiz, só que na verdade não é. Culturalmente acaba dizendo que é isso, mas a questão da raiz é algo mais profundo, mas seria cobrado mais para um professor de português, tá bom? A banca vai perguntar para você o radical. A raiz seria ali mais para um professor, mas nem cai mais em concurso, nem é mais cobrado, caiu até em desuso isso, tá certo? Vamos lá. Os elementos mórficos. Aí sobre isso, nós vamos estudar isso aqui bem direitinho, passo a passo, para você nunca mais errar, tá bom? Quais são os elementos mórficos? Radical, vogal temática, tema, desinência, vogais e consoantes de ligação. Nós vamos ver cada um desses processos aqui no canal, nessa aula maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui. Radical, já falei. Radical é a parte principal da palavra, onde está o sentido básico da palavra. Exemplo, ó, de pedra, eu posso formar pedra, pedreiro, pedrinha, pedregulho, tá bom? O radical é o pedre, porque da palavra pedra nós podemos formar várias palavras, tá bom? Então, geralmente ali seria a origem, tá bom? Vou acrescentar aqui um material para vocês. Vamos lá. Leandro, eu já sei o que é um radical, mas uma coisa que pode cair na tua prova é a questão dos radicais cognatas. Os radicais cognatas são aquelas palavras que nem sempre vão ter o mesmo radical, mas fazem parte da mesma família. Um exemplo, vidro, vitro. Na linguagem atual nós dizemos vitro, mas antigamente se falava vitro. Ó, farmácia, farmácia. Você vê que muda a estrutura, mas pertence à mesma família. Então, radicais cognatas são palavras que têm o mesmo radical e, portanto, a mesma origem, base e significado. Formam uma família de palavras com sentido relacionado. Em resumo, os radicais cognatas são palavras da mesma raiz e com significados parecidos. Porém, pode acontecer isso aqui, ó. É, a palavra terra, né, de terra, solo, e terror. Tem o mesmo radical, mas não fazem parte da mesma família, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Radical cognata que pertence à mesma família, tá bom? Ó, pedra, pedra, pedreiro, pedregulho, apedrejar, mar.
Mar, marinho, marítimo, submarino, tá bom? Essa aqui do submarino poderia pegar muita gente aí, né? Flor, flor, floral, florescer, tá bom? Então, radicais cognatos pertencem à mesma família, porém, em algumas situações pode ser que não apareça o mesmo radical. Vamos lá. Vogal temática. A vogal temática é a vogal que liga, né, as terminações e indica a conjugação dos verbos. Também vai ter consoante ligação, né? Hum. Tá. Eu primeiro vou falar da vogal, depois eu falo das consoantes, tá bom? Vamos lá. A vogal temática A vogal temática é diferente da desinência de gênero, que muita gente confunde. A desinência de gênero, ela indica gênero, já está dizendo masculino e feminino, ó, gato, gata, menino, menina. Aquela vogalzinha vai indicar o gênero. Então, isso é desinência de gênero. A vogal temática, não. Um exemplo, na palavra casa, qual o radical de casa? Case. Então, aquele A não indica gênero da palavra, né? Masculino e feminino, só indica ali que é uma palavra normal. Então, o que será a vogal temática? É aquilo que vem ao lado de um radical. Se aquela vogal indicar gênero masculino tiver o oposto, aí sim será desinência de gênero, tá bom? Quando a gente vai estudar isso, a gente tem que entender que existem as conjugações do verbo. Aí nós vamos lá para a morfologia, porque nós temos que ter noção das classes de palavras, né? O substantivo nomeia, a interjeição exprime sentimento, a conjunção liga orações, a preposição liga palavras, o advérbio intensifica, o artigo define, o numeral quantifica, o pronome substitui ou acompanha, o verbo indica a ação, que é o que nós vamos ver agora, e o adjetivo, ele indica aí uma característica. Só lembrando, gente, que todas essas aulas você encontra aqui no canal. Vamos lá, vou colocar aqui um concurso que está em alta, ó. Concurso, vamos lá. Concurso Petrolina. Aí você coloca, ó, professor Leandro Silva. E o próprio canal vai indicar aí aulas para vocês sobre esse concurso, tá bom? Já temos mais de 30 vídeos para você gabaritar aí nessa prova, tá bom? Então não perde tempo, vai lá assistir. Leandro, não sou professor. Tem aula para mim? Tem, coloca assim, ó. Acentuação e cai em todo concurso. Pode colocar. Lá vai aparecer vídeos curtos, vídeos longos, né? Vídeos aí maravilhosos para você aí, ó, gabaritar na tua prova, tá bom? Então você vê aí que você só não pode deixar de estudar, porque tem tudo lá no canal para vocês, tá bom? Voltando ao assunto. Então você vê aí que mesmo sendo aula de processo e formação de palavras, você tem que ter noção aí do que seja verbo. Então, verbo ele se coloca em três conjugações, né? Vamos lá. Cantar, vender, partir. Quando terminar R, está no infinitivo, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. IR, terceira conjugação. Nem todo verbo tem vogal temática, tá bom? Aí nós chamamos quando ali não tem a questão da vogal temática. Um exemplo, ó. Parto é igual a radical mais desinência sem vogal temática, tá bom? Então você vê ali que não vai ter a vogal temática, tá bom? Vai ter apenas a desinência, né, que vai indicar ali o tempo verbal. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Só lembrando, gente, que as desinências, elas podem indicar gênero, elas podem indicar número, elas podem indicar grau e elas também podem indicar o tempo verbal. Vou acrescentar aqui um material para vocês.
Vamos lá, para a gente entender melhor isso aqui, ó. A desinência, ela pode ser nominal ou verbal. Nominal será quando for relacionado a nome. Verbal, quando for relacionada a verbo, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu pego assim a palavra bonito, ó. Bonito, bonita. Você vê que indica ali, ó, para masculino e feminino. Então, é uma desinência nominal de gênero. Menino, menina, gênero, né? Ó. Meninos, meninas. Já aquela desinência ali com S vai indicar o singular e o plural. A desinência também, ela pode trabalhar com a questão do aumentativo e também do diminutivo. Ó. Menino, menininho. Então, aquele NH vai indicar uma desinência relacionada ao tamanho, que seria ali o grau, tá bom? Agora, porém, existem também as desinências verbais, indica modo, tempo, número e pessoa, né? O tempo, passado, presente e futuro, o número singular, plural, e a pessoa se está na primeira, segunda, terceira pessoa, ali na questão do pronome. Lembra? Eu, tu, você, ele, ela. Pessoas do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, vocês, eles, elas. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá bom? Então ali está ligado a pronome. Por isso que aqui entra a questão da apostila, tá bom? Da apostila e do. Da apostila não. Entra aqui a questão do pronome. Tá? Vou olhar aqui para a apostila, confundir as palavras. Entra aqui a questão do pronome, tá bom? Resumindo, a desinência mostra as variações gramaticais das palavras, ajuda a identificar quem faz a ação quando e em que número ou gênero, tá bom? Vamos lá falar sobre as desinências verbais. Ó, amo, eu amo, primeira pessoa do singular, tá bom? Eles amavam. Entra ali a questão do quê? O pretérito perfeito da terceira pessoa do plural. Vou colocar aqui para vocês para a gente lembrar um pouquinho essa questão dos pronomes, tá bom? Fala galera, vamos aqui relembrar que, pessoal, a questão dos pronomes sempre cai em concurso, tá bom? Os pronomes estão ali na morfologia, nas classes de palavras. E os pronomes se dividem da seguinte forma, tá bom? Nós temos ali a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu, você, ele, ela, tá bom? Você ali é um pronome de tratamento, mas também é considerado um pronome pessoal do caso reto, tá bom? Vai trabalhar ali como sujeito, tá bom? E tem a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nós, vós, vocês, eles, elas, tá bom? Lembrando, gente, que aqui na questão dos pronomes, os pronomes são usados aqui e divididos como caso reto, oblíquos, átomos e tônicos, tá bom? Os átomos vão estar ligados ao verbo, ó, me ama, vende-se, né? Então, esses pronomes átomos vão estar ali ligados ao verbo. Já os pronomes tônicos vão estar ligados à preposição, tá bom? Para mim, tá bom? Então, essa questão dos pronomes sempre cai e você não pode errar, tá bom? Átomos, verbos, tônicos ligados à preposição. Pronome está nas classes de palavras, tá bom? E aí, você erraria ou acertaria? Vem estar comigo, português para concurso, para você gabaritar na tua prova. Então, você vê aí, né, gente, a questão dos pronomes. Show, show, show. Top. Muito bem, deixa eu colocar aqui.
para o pessoa. Vamos lá. Continuando, né, gente? Muito bom estudar isso aqui. Então, só para lembrar aqui essa questão aí dos pronomes, vamos lembrar também a questão da conjugação dos verbos. E para não ficar em minhas palavras, né, gente, nós temos aqui o presente, o pretérito, né, futuro, só aqui para a gente fazer uma breve aí revisão, tá bom? Então, ó, eu, tu, ele, nós, vós, né, eles. Aí ali, ó, primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do plural, tá bom? Show de bola. Então aqui é só para a gente lembrar aqui essa questão dos verbos, tá bom? A gente não vai trabalhar com a questão da conjugação, é só para a gente estar lembrando aí a questão do verbo e do pronome, tá bom? Show de bola. Top, né? Vamos continuar? Vamos lá. Avançando. Tema. Leandro, o que é o tema? O tema é quando eu junto, né? O tema é quando eu junto a vogal, né? Mais o radical, ó. Choro, canta. Então eu tenho ali o radical chore, eu tenho ali o radical cante, juntando ali com a vogal temática. Não é desinência de gênero, tá bom? Para ser o tema, tem que ser o radical e a vogal temática. Ainda sobre as desinências, né? São terminações que indicam flexões, mudanças nas palavras. Desinências nominais, já falei quando se refere a nome, e desinências verbais, quando se refere à questão de verbos. Eu vou pular aqui a desinência nominal, que eu acredito que ninguém erra aqui. Preste atenção. Nós temos a palavra cantávamos, vamos lá. Nós temos a palavra cantávamos. Eu tenho ali o radical cante, o A vai ser a nossa vogal temática, juntando ao radical. O vá vai indicar, ó, cantava, indica o tempo que passou. E o mós vai indicar ali o número, a primeira pessoa do plural. Então, na mesma palavra, eu tenho que achar ali a vogal temática, eu tenho que achar ali o tempo e eu tenho que indicar ali a pessoa. Então, você vê aí que estudar para concurso é todo um contexto, né? E você deve sempre estar avaliando todos os pormenores, tá bom? Show de bola. Muito bem, vamos aqui continuar. Questão dos afixos e também tem a questão dos infixos.
E dentro desse contexto, né, gente, a questão de radical, prefixo, sufixo, existe uma coisa chamada afixos e existe também os infixos, tá bom? Nós vamos entender a diferença disso aqui, preste atenção. Os afixos são partes que se juntam ao radical para formar novas palavras. Prefixo e sufixo, tá bom? Já os infixos é o que está dentro da palavra. Entra ali a questão da vogal e da consoante ligação, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Então, todo mundo já sabe, eu acredito que seja o que é um prefixo, o que é um sufixo, né? Isso vem antes do radical. Feliz, infeliz. Fazer, desfazer. Então temos ali o prefixo antes. Já o sufixo é o que vem depois do radical. Pedrada, felizmente. Né? Então, pedrada, felizmente. Vamos lá. Pedrada, pedre, né? Aí temos ali o sufixo depois. Feliz, mente. Então temos ali o que vem depois. Então, afixo é o prefixo e o sufixo. Já os infixos é o que estão dentro da própria palavra. Ó. O afixo é o elemento que é acrescentado ao radical para formar novas palavras. Já falei. Prefixo e sufixo. Já o infixo é um elemento colocado dentro do radical, com função expressiva ou afetiva. Tá bom? Como Z em cafezinho ou paizinho. Na palavra ali, você analisa e vê que são palavras ali importantes. Então, temos aqui, ó. Hum, Vamos lá. Ó, quando eu junto café maisinho, para não ficar cafeinho, eu coloco Z. Isso é uma consoante ligação. Por isso que é um infixo, porque está dentro da palavra. Na palavra paizinho, ó, pai, maisinho. Então eu coloco Z, né, ali como uma consoante ligação. É o que nós vamos ver agora adiante. Então, fora da palavra são afixos. Dentro da palavra, nós chamamos de infixos, tá bom? Vamos lá. Aí sobre isso nós vamos falar agora, ó. Consoante e vogal de ligação em infixo, porque o que? Está dentro da palavra. Serve apenas para facilitar a pronúncia das palavras. Um exemplo, ó. Silvícola, cafeicultura, paulada. Vamos entender isso aqui, ó. Silvícola, então tem o silve mais ó. Silve mais cola. Então eu vou colocar aqui, ó, o quê? Ou uma vogal ou uma consoante. Café cultura, ó. Café mais cultura. Para não falar café cultura, o correto é café e cultura. Então a gente coloca ali uma vogal de ligação. Paulada, para não ficar pau-ada, né? Então nós colocamos aqui o L. Então quando a gente coloca uma vogal ou uma consoante de ligação dentro dessa palavra, aí nós chamamos de infixo, porque foi acrescentado dentro da própria palavra. Eu vou colocar aqui mais exemplos para vocês de vogais e consoantes de ligação. Vamos lá. Ó, para aqui trazer mais exemplos e para ficar mais claro. Ó. Então lá, eu tenho pneumático, hidroelétrico, gasômetro, pedreiro, saleiro.
cafezinho, pãozinho, florzinha, mulherzinha. Lembra-se que quando eu coloco uma vogal, vogal ligação. Quando eu coloco consoante, consoante ligação. Pneumático. Ó, pneumático. O A liga pneu a ático. Ó. Então, nós temos aí a questão das ligações, né? Hidroelétrico. Então, o O e o E, né? Gasômetro, né? Nós temos aí a junção das vogais. Pedreiro, o E, né? Saleiro, nós temos ali o E. Então, quando eu coloco uma vogal no meio dessa palavra, eu tenho uma vogal de ligação. Já nas consoantes, aparece entre o radical e o sufixo, sem valor de sentido, apenas para a harmonia sonora. Café, para falar cafeinho, cafezinho, coloco o Z. Pão, para ficar pãoinho, colocamos o Z, pãozinho. Florinha, para ficar florinha, colocamos o Z, florzinha, tá bom? Então, quando coloca-se uma vogal, vogal de ligação. Quando coloca-se uma consoante, consoante de ligação. Processo de formação de palavras. Vamos lá. As palavras primitivas são aquelas de origem. Então, não vem de nenhuma outra palavra. Casa, pedra, flor. Palavras que podemos formar de casa. Casinha, casebre, casarão. Pedra, pedra, pedregulho, tá bom? Flor, florzinha, floricultura, tá bom? E as palavras derivadas são formadas a partir de outras já existentes. Tá bom? Então, como eu já falei, a primitiva é a inicial, a derivada é a que vem dela, tá bom? Show de bola. Vamos continuar aqui falando desse assunto maravilhoso. Outra coisa que pode cair em tua prova é a questão das palavras simples e as palavras compostas. As palavras simples possuem um só radical, tá bom? Casa, livro, escola. Lembrando, gente, que a palavra ela pode ter duas palavras sem estar ligado pelo hífen, tá bom? Como exemplo, na palavra guarda-chuva nós temos o hífen. Na palavra pé de moleque nós temos o hífen. Mas na palavra autoescola, né? Na palavra cachorro-quente, né? Que não tem supermercado, que não temos ali o hífen, né? Não, supermercado não. Autoescola, né? E nós temos ali a palavra, vamos botar aqui a palavra autoescola. A palavra autoescola são duas palavras ali compostas, né? Mas que não tem o if. Então nem sempre vai estar ligado pelo if, tá bom? Guarda-chuva, pé de moleque, beija-flor, tá bom? Lembrando que nós temos aula aqui sobre o hífen no canal. Então, palavras simples, um só radical. Palavras compostas, né? Dois radicais, ligados ou não por hífen. A derivação. Aí aqui ela pode acontecer de forma prefixal, sufixal ou parasintética, tá bom? Vamos lá. A derivação ela cria novas palavras a partir de uma já existente, tipos prefixal, sufixal. Todo mundo já sabe isso, né? Ó, prefixal, útil, inútil. Fazer, desfazer, está antes da palavra. Sufixal, carro, carrinho, depois do radical. Livro, livraria. Mas faltou uma coisinha aqui que eu vou acrescentar para vocês, tá bom? Prefixal e sufixal. Às vezes a palavra ela só tem prefixo. Às vezes a palavra só tem sufixo. Mas às vezes a palavra tem duas, como na palavra ó, imoralmente. Não, ilegalmente. Vamos colocar aqui, ó. Ilegalmente. Vamos lá. Nós temos ali o prefixo i, né? I. E nós temos ali o mente, tá bom? Então essa palavra tanto tem prefixo como sufixo. Então eu chamo de quê? Derivação prefixal e sufixal. Aqui ela tá enxerida, porque eu só coloquei um. Acho que eu não vou conseguir, tá bom? Deixa eu aqui refazer. Vou colocar aqui de preto. Ó, eu queria só o vermelho. Deixa eu ver se eu consigo. O I, consegui. E o mente. Aí, sou guerreiro nos estão. Então, algumas palavras só vêm com prefixo.
Outras só vêm com sufixo e outras palavras que vêm com os dois, tá bom? Então, quando vier com os dois é prefixal e sufixal. A parasintética, ela é um pouquinho mais chata, tá bom? E ela exige um pouquinho mais de atenção da sua parte, tá bom? Vou acrescentar aqui para vocês algo extra dentro desse assunto. Ó, na minha opinião, as palavras que, na minha opinião, gera mais dúvida é as parassintéticas. O que é a parassintética? É quando eu não posso tirar nenhum prefixo e nenhum sufixo. Um exemplo. Palavras parassintéticas é que eu não posso tirar nenhum dos dois. Um exemplo, na palavra legalmente, eu posso tirar o i, que fica o quê? Legalmente. Eu posso tirar até o sufixo, ó. Legal, ilegal, né? Então, tem palavras que eu posso tirar. Agora, exemplo, na palavra entristecer. Tenta tirar o prefixo. Não existe tristecer, anoitecer. Não existe anoitecer na palavra ensurdecer. Não existe surdecer. Eu não posso tirar o prefixo. Da mesma forma, eu não posso tirar o sufixo. Ó. Em triste, não existe. À noite, junto, não existe. Existe separado, locução adverbial. Ensurdece, ensurdece, não existe, né? Então, nas palavras parasintéticas, eu não posso tirar nenhum dos dois, tá bom? Então, entristecer, não existe entristecer, nem triste. Anoitecer, não existe anoitecer, nem a noite junto. Ensurdecer não existe sem um dos dois. Tem que ter os dois, o prefixo e o sufixo. Então, palavras parasintéticas, elas são um pouquinho mais chatinhas, mas não é impossível você aprender. Você só precisa entender que você não pode tirar nem o prefixo e nem o sufixo, tá bom? Na parassíntese, o prefixo e o sufixo são indispensáveis. A palavra só existe com ambos juntos. Aí, gente, o que é que acontece? Você, quando terminar essa aula, você vai fazer o quê? Você colocar, você pode ir lá no YouTube, vamos lá, aula mais aula de processo de formação de palavras. Coloca no Google, né, ou no YouTube, principais palavras que caem em concurso dentro desse tema. Para síntese, justaposição, aglutinação. Isso aí vai treinar e resolver questões, né? Aqui no canal nós temos vários exemplos aí de vídeos resolvendo questões, né? E um que eu posso indicar a vocês é o site Que Concurso. Um site maravilhoso, usei muito para estudar. Tem a parte deles que é paga e tem a parte que você assina. Então você coloca lá, não tem um exemplo, a acentuação. Você coloca o nome da banca, né, o ano, né? Questão fácil, difícil, média, mediana. Então você coloca lá e você vai encontrar várias questões para você resolver. Então você tem que treinar, tá bom? Se você não treinar, você não vai conseguir. Show? Muito bem. Continuando. Aí aqui, gente, na minha opinião, o assunto que mais cai para concurso relacionado dentro desse tema é a questão da justaposição e aglutinação. Preste atenção para não errar mais nunca. A justaposição é quando eu pego dois elementos e junto, ó. A mais onde? Aonde? Por mais que? Por quê? Não há perca de elementos, é uma fusão. Já na aglutinação, quando eu junto as palavras, eu perco elementos, ó. Planalto, plano mais alto. Aguardente, né? A água mais ardente. Então a gente acaba aí perdendo palavras ou elementos. Fala, galera, um tema aqui que sempre cai em concurso, na minha opinião, um dos mais
recorrentes é a questão já da justaposição e da aglutinação. Preste atenção. Justaposição é a mesma coisa que união, quando eu junto dois termos, duas palavras e não perco elementos. Já na aglutinação é a união de palavras com alteração dos sons ou perca de elementos. Planalto, algo ardente. Vamos entender isso aqui, ó. Quando eu junto guarda mais chuva, eu junto as duas, eu não perco elementos. Guarda-chuva. Beija-flor. Beija-flor. Não perdi elementos. Isso a gente chama de união ou justaposição. Já na aglutinação, ó, plano mais alto. Plano alto, perco elementos. Água mais ardente. Água ardente. Então ali eu perco elementos, tá bom? Ó, fidalgo, filho de alguém, tá bom? Então você vê aí, ó, vinagre, vinho mais acre. Então na aglutinação perde elementos e as bancas geralmente repetem as palavras, tá bom? Então estudem esses dois processos aqui que caem mais. Vou estudar comigo para você gabaritar português, tá bom? Então você vê aí que são temas que sempre caem e as bancas, gente, sempre repetem, tá bom? Os assuntos, as palavras. Então fique de olho para você não errar na tua prova, tá bom? Show de bola, colocando aqui para o pessoal do curso estar vendo como isso aí é cobrar, tá bom? Então sempre cai. Cuidado aí para você não vacilar, tá bom? Aluno meu, gabarita a prova, não erra em português nem conhecimento pedagógico, tá bom? Então, composição é um dos mais radicais para formar uma nova palavra. Justaposição, as palavras se juntam sem perder a forma, como eu já falei, né? Girassol, pé de moleque. Lembrando que pode ser com if ou não, tá bom? A aglutinação, as palavras se juntam e sofrem alteração na forma. Planalto, né? Plano mais alto vira planalto. Na minha concepção, a palavra que mais cai no concurso é a palavra planalto. Show. Outros processos que podem cair na tua prova é a questão do hibridismo. A banca não vai perguntar para você a origem do lugar, o país. Ela vai perguntar o processo, tá bom? Então, ó, teologia, geografia, hidrografia. Um exemplo, hotel, Deus. Logia, estudo de Deus. Então, aí, hibridismo. Duas palavras que se juntam sobre o mesmo tema. Um exemplo, na palavra automóvel, auto vem do grego, móvel vem do latim. Juntou, forma a questão do hibridismo. Aqui não é justa posição. Hibridismos são de duas línguas, tá bom? Muito cuidado para não confundir, tá bom? Então, a banca não vai perguntar o país, ela vai perguntar o processo para você, tá bom? Abreviação ou siglas, né? É chamado aí, quando a gente abrevia uma palavra, tá bom? Lembrando que regressão é só de verbos, redução é de palavras, tá bom? Ó, motocicleta a gente chama moto. Fotografia a gente chama de foto, né? Uma palavra aqui feia. Pornografia é chamado de pornô, né? Então você vê aí que são palavras aí que sofrem redução, tá bom? Já a onomatopeia é o som das coisas, aqui a gente estuda lá em figuras de linguagem, tá bom? Tic-tac, o som do relógio, miau, o som do gato, au-au, o som do cachorro, plim, o som da chuva, né? Então, esses processos também podem cair na tua prova e você tem que estar de olho, tá bom? Sigla é quando faz isso aqui, ó. É IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma banca aqui que causa muito terror nos concurseiros. UPA, Universidade Patativa do Açaré, inclusive professor aprovado pela banca UPA, né? Então você vê que são palavras, são processos que sempre caem, você tem que estar estudando, tá bom? Lembrando que aqui é a terceira aula, nós temos mais duas aulas aí no canal para você revisar, que é o parte 3, tá bom? Então assiste lá, ó. Parte 1, parte 2, parte 3 com o professor Leandro, para você gabaritar, tá bom? Dicas para concurso. Radical o coração da palavra. Afixo transforma o sentido, afixo é o que está fora. Tema e o radical é a vogal tema e o radical é a vogal temática, tá bom? Conjunto. O tema, vogal mais radical vira vogal, perdão. O tema é quando eu junto o radical mais a vogal temática, tá bom? Desinência de gênero aponta para o gênero, tá bom? Desinência indica flexão e derivação cria composição junto, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção. Uma observação aqui, gente, quando diz assim, ó, que o afixo transforma o sentido, ó. Preste atenção. Ó. Hum, Ó, vamos lá. Moral. Moral, algo correto. Imoral, eu já estou passando para algo pejorativo, né? Algo ruim. Então mudou o sentido, tá bom? Ó, hum, deixa eu pegar aqui um aí. Ó, um exemplo. Quando eu pegar a palavra fácil, fácil, que o próprio não está dizendo, né? Mas se eu coloco no superlativo, ó, facílimo, não é apenas fácil, é muito mais que fácil. Parece até
a palavra um pleonasmo. Mas é isso que a banca quer dizer, tá bom? A gramática quer dizer que quando eu coloco um afixo, um prefixo ou sufixo, eu vou mudar o sentido. Dentro da palavra, aí já é infixo, vogal e consoante ligação, tá bom? Eu senti que precisava de uma explicação mais aprofundada sobre isso, tá bom? Show de bola, gente, é isso. Terminamos aqui a teoria, aula maravilhosa, né? Energia boa aqui para nós, graças a Deus. Então, nós terminamos aqui a parte da teoria. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, vai no banheiro, vai beber água. Daqui a pouco a gente volta com o simulado para você gabaritar aí na tua prova, tá bom? Voltamos já, não terminou a aula não, fica aí. Vamos lá, né, galera? Depois de um descansozinho, vamos agora para a melhor parte, é a parte do simulado, tá bom? Show de bola. Top. Gente, eu tô achando essa câmera aqui melhor, porque eu utilizando aqui uma câmera, eu tô achando essa câmera aqui melhor, tá bom? Então nós vamos utilizar ela agora em nossos momentos de gravação, tá bom? Show.
Fala galera, vamos aqui resolver uma questão ó, dentro do assunto que estamos estudando, que é processo, formação e estrutura de palavras. Banca FGV. A palavra injustiça é formada por derivação sufixal, prefixal, parasintética, por aglutinação ou por justaposição. Vamos lá. Injustiça. Temos ali o radical justiça, né? Então nós temos ali o quê? Um prefixo, né? Prefixo in. Sufixo é o que vem depois. Parasintética é quando eu não posso tirar nenhum prefixo nem um sufixo. Aí não tem essa necessidade. A aglutinação é quando há fusão e perca de elementos. Aí não tem uma fusão. E não tenho a questão da união, como na palavra guarda-chuva ou girassol. O nosso gabarito, gente, seria o quê? Letra B, B de bom salário que você vai ter no seu concurso, tá bom? O processo ocorre quando é um prefixo e é adicionado ao radical, alterando o significado original da palavra feliz, infeliz, justo, injusto. E aí, erraria ou acertaria? Vem estudar comigo português para concurso para você gabaritar na tua prova, tá bom? Processo de formação de palavras sempre cai e você não pode errar, tá bom? Gabarito aqui, ó, letra B para vocês. Então você vê aí, gente, que não é impossível não, tá bom? Não é impossível, não é. Basta ter força de vontade. Inclusive, gente, começando aqui da aula, cai uma chuvinha, um bom sinal, né? Chuva é bênção, tá bom? Bênção de Papai do Céu para nós, né? Então, gabarito letra B, que é essa chuva de bênção, né? De bênçãos nos alcancem, né? Show de bola. Vamos lá. Segunda questão. Em relação à estrutura das palavras, assinala a opção correta. Em pedrinha há dois radicais. Para que tivesse dois radicais, teria que ser uma palavra composta. Não. Infelizmente, o sufixo é feliz. Não. Feliz é o radical, não é a B. Infelizmente, há prefixo e sufixo. In mais mente. Isso. Lenda é parasintética? Não, porque na parasintética eu não posso tirar. Em carrinho, o radical é car. Não. Precisar de mais um R. Girassol, a derivação prefixal. Não. Há uma justa posição, gira mais sol e acrescentando uma vogal de ligação. Se eu pegar a palavra gira, que é um verbo, mais sol, que é um substantivo, fica girosol. Aí eu coloco S para ficar a palavra com uma organização aí fonética para vocês, tá bom? Então, não é letra D. Gabarito aí, ó, letra C, que você será o quê? Concursado, tá bom? Então, resposta C, infelizmente, há prefixo e sufixo. Infelizmente, im, prefixo. Feliz radical, mais mente sufixo. Bom, show de bola. Segunda aí, ó, letra C para nós, né? Tô aqui já anotando para eu não errar. Às vezes eu esqueço, gente, colocar o gabarei, show. Terceira, a palavra amolecer foi formada pelo processo de derivação sufixal, derivação prefixal, derivação regressiva, derivação parasintética, composição. Vamos lá. Amolecer, eu tenho a palavra ali mole, né? Eu tenho o prefixo a e o sufixo ser. Não é a porque tem sufixo e prefixo. Não é a b da mesma forma. Regressiva é quando é um verbo. Regressiva vem de verbos. Redução vem de palavras normais, tá bom? Cuidado. Deixa eu anotar isso aqui para vocês.
Para não ficar em minhas palavras, gente, ó, derivação regressiva forma uma nova palavra reduzindo o verbo, geralmente criando um substantivo, ó. Atacar, ataque, pescar, pesca, tá bom? A redução, abreviação, encurta a palavra, mas mantém a mesma classe gramatical. Fotografia, foto, motocicleta, moto. Diferença. Na regressiva, nasce uma nova palavra. Na redução, é só uma forma abreviada da mesma palavra. E outra coisa, na regressão é com verbo, na redução é com substantivos, tá bom? E também na questão da regressão, nasce uma nova palavra, tá bom? Então você pensa que é a mesma coisa, parece besteira, mas não é, tá bom? Vamos lá, amolecer, mole. Eu tenho o quê? Hum, composição. Não é uma justaposição nem uma aglutinação. É o quê, gente? Parassintética. Não existe molecer, nem existe amole. Nem posso dar nem prefixo e nem sufixo. Gabarito, letra D. Parassintética. D. Ocorre derivação parassintética quando o prefixo e sufixo são acrescentados ao mesmo tempo e a palavra só existe com ambas. Terceira letra D de dedicado que você é. Continuando. Quarta questão. Ação alternativa em que há composição por aglutinação. Lembra que é aglutinação? Duas palavras que se juntam sem perder elementos. Ó. Girassol, na verdade, não perdeu, eu ganhei, né? E também ali uma vogal, uma consoante ligação. Couve-flor, da mesma forma. Pé de moleque, da mesma forma, com o e for sem hífen. Lembra que eu falei isso na teoria? Planalto, plano mais alto. Essa palavra, gente, sempre cai. Passa tempo, passa mais tempo. Gabarito, letra D. Plano mais alto. Houve perca de elementos de fonemas, tá bom? Então, gabarito, letra D. A aglutinação ocorre quando há fusão de palavras com perda de algum elemento sonoro, plano mais alto, planal. Na justaposição, os elementos se unem, né, sem alteração sonora, tá bom? Então, gabarito aí, ó, letra D. Show. Aula boa, né, gente? Quinta. Em menino, o elemento mórfico que indica gênero e número é chamado de radical, vogal temática, afixo, desinência tema. Se indica gênero, é o quê? Desinência de gênero. Vogal temática não indica gênero. Se junta ao radical formando tema. Não é radical, não é afixo, prefixo fixo, não é o tema, radical mais vogal temática. Desinência de gênero. Indica masculino, feminino, gato, gata, né? Quem prestou atenção na aula não vai errar. Tá bom? Gabarito, letra D, desinência. D, desinência é o elemento final da palavra que indica gênero, número, pessoa, tempo ou modo, conforme o tipo de palavra. Beijo, gramática aqui com nós. Todo mundo fecha a prova. Boa demais, gente, estudar. E meus alunos assim, Leandro, tu é tão animado, tão dedicado. Gente, a gente precisa ser, né? Vai chorar. Nas aulas são bem dinâmicas, bem alegres. Isso, Leandro, tua aula é uma terapia. A gente estuda e aprende ao mesmo tempo. Que bom, né? Eu sou essa pessoa na vida de vocês. Show! Mais uma questão para a gente finalizar e essa aula aqui com a energia lá para cima. Banco FCC. Ação alternativa em que ocorre derivação regressiva. Se é regressiva, concurseiro, você tem que fazer o quê? Deriva de verbos. Cantar, cantou. Cantar é verbo. Hum. Cantar, cantou. Atrasar, atraso. Feliz, infeliz. Pedra, pedrada, céu celestial. Não, céu celestial. Aqui é derivada. Pedra, pedrada, derivada. Feliz, infeliz, colocou ali um prefixo. Ficamos entre a A e a B. Cantar, cantou. Atrasar, atraso. A e a B são verbos. Só que ali transformou em um substantivo. Atrasar também é um verbo. Vamos analisar aqui essa questão.
Ó, gente, essa questão ela gera muita dúvida, mas muito cuidado para não errar, tá bom? O gabarito é letra B, porque atrasar, eu tenho ali um verbo, né? Atrasou. Aí se transformou ali numa situação, né? Já a letra A, ó, cantar, cantou, né? Dá a ideia que se transformou em algo, em um substantivo. Já no atraso, dá a ideia de uma circunstância que aconteceu. Então, a regressão, né, vai trabalhar ali com verbo e não com nomes, tá bom? Por isso que o gabarito é letra B, pode ser que você tenha errado essa, mas o gabarito é letra B. Essa aqui, na minha opinião, foi a mais chatinha depois lá da parasintética, mas coloca aí para mim se você errou ou acertou, tá bom? Gente, é isso, encerramos essa aqui, essa aula maravilhosa. E eu queria aqui repetir mais uma vez que também é um destaque especial, né, aos nossos professores. Eu queria aqui pedir licença para citar aqui uma frase e homenagear isso aqui, esse vídeo, ao Dia dos Professores, já que foi gravado ontem na live dos professores, tá bom? Só um minuto, a gente já vai terminar a aula. Só para deixar aqui um- uma meditação para vocês, né? A força do professor, né? Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando no giz à mão pincel. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor Braulio Bessa, tá bom? Então, uma salva de palmas aí para todos os professores, também para todos os nordestinos que são guerreiros. Esse vídeo é para todos os públicos que estudam português, mas hoje esse vídeo é especial, dedicado aos profs, tá bom, gente? Então é isso. A gente encerra aí essa aula maravilhosa, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um possível, tá bom? Então, deixa pra gente, gente, valor acessível, material de qualidade, muitos alunos aprovados, você pode ser o próximo, tá bom? Se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade e segue também o Prof lá no Instagram, para você, ó, ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar também um pouquinho da vida do professor, tá bom? É isso, gente. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Bom, beijo lá com a gente. E eu tenho certeza que você será o próximo aprovado, tá bom? Você será o próximo aprovado e o grupo de estudo do professor Leandro que ajudará a chegar lá, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui.